Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu pendão. Vasco da Gama em crise, 3 jogos, 3 derrotas no campeonato estadual do Rio de Janeiro. O Vinícius Faustini, no último programa, veio com a profecia de 84, né? O Vasco teve 3 derrotas também no início da temporada, então se repetiu mais uma vez. Vasco da Gama foi derrotado pelo modesto Boa Vista de mais uma vez a terceira derrota foi a pior de todas, né? Com certeza, o time ainda mais apático, o time andando em campo muitas vezes, sem poder de reação. Eu também verifiquei uma coisa, vou passar para o Fernando, ver se ele também acha, né, a sua opinião. O Vasco falta liderança, ou quem está lá como liderança, Felipe e Carlos Alberto, não estão muito afim de ser líder. Então o Vasco, o Dedé é um jogador muito jovem para ser líder. O Vasco falta aquele cara que seria o Eduardo Costa, né, pela sua experiência, um cabeça de área, mas eu acredito que o Vasco está faltando aquele jogador que bote a bola no braço e brigue, e lute pelo time e fala, vamos virar, ou até reclame em alguma situação com o árbitro, se tiver algum problema, se estiver prejudicando o time, claro que não pode exagerar, lógico, mas eu acho que falta isso. O Vasco toma o gol e acha e se abate, né? Se abate. Claro que já é uma soma de resultados negativos, e aí isso psicológico afeta. Uma soma de resultados negativos para times pequenos, né? E é complicado mesmo, né? Porque, por exemplo, se você perde para um Botafogo, para um Palmeiras, por exemplo, num campeonato brasileiro, né? E para para um River Plate, por exemplo, né? Boca Juniors. 3 derrotas seguidas, né? River Plate, Palmeiras e Botafogo. Mazembe, né? da África, ó, entendeu? Aí tudo bem, acontece, né? Agora, você perder para Boa Vista, para Nova Iguaçu e para Resende, entendeu? Com todo respeito. Coisa que serve do consolo também é que a gente não tem ainda o panorama desses times enfrentando um outro time grande. O Flamengo ainda não jogou com esses times. É verdade, então a gente não sabe, né, como é que vai ser a reação desse time pequeno que ganhou um grande, como é que vai ser contra o Flamengo. A gente não tem isso ainda. A gente vai ter a partir da próxima quarta-feira, quando o Nova Iguaçu jogar contra o Flamengo. Isso, aí a gente vai ver se realmente que é a estreia do Ronaldinho Gaúcho. Se o Vasco foi muito ruim, foi muito inferior, se o Flamengo tiver muita facilidade de vencer, aí torcedor vascaíno realmente é para abrir o olho, os dois, e pedir resultados, realmente protestar sem violência. Lógico, tivemos aí um carro aí de um dirigente apedrejado, tivemos aí o carro apedrejado, até pichar o muro não recomendo, mas é melhor do que a agressão. Acho que a agressão, violência... menos pior, né? Menos pior. É ruim a pichação, claro, não defendo a pichação, mas tem que vaiar, tem que pedir, reclamar, fazer panelaço, né? Na Argentina tem muito isso, fazer panelaço, não é muito a nossa tradição. No estádio, vaiar depois da partida, durante a partida tem que apoiar, porque, na minha opinião, o time precisa de torcida quando está perdendo, quando está ruim. Quando está ganhando 3-0, não precisa de torcida. Ontem a torcida do Vasco fez uma coisa que é muito ruim. Muito ruim. Quando o Boa Vista pegava na bola, o jogo estava 2-1, a torcida do Vasco gritava olé. Então, é um problema grande. Fez uma coisa muito ruim mesmo. Lógico que tem a soma dos resultados ruins, lógico, mas não pode fazer isso contra o próprio time. Peraí, né? O time está apático em campo, vamos começar a gritar, vamos fazer o time parar de ficar apático em campo. E estava 2-1, em vez de xingar, em vez de gritar olé pro Boa Vista, tem que cantar música que é a tradição da torcida vascaína. Né? O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Claro, com certeza. Então a torcida vascaína realmente está aí com ódio, né? Com raiva, né? Com raiva, de ódio do time. Não tem tido muito a razão, porque são 3 resultados negativos, tá certo? E vamos falar do tirateima, né, do raio-x 4 linhas da partida. 16 minutos do primeiro tempo. O jogo começa
E o Tony bate falta para a área, a bola Tony, passa... que é aquele que jogou no Botafogo. A bola passa por todo mundo e para no fundo do gol de Fernando Praz, abrindo a contagem para o Boa Vista. É aquela falta enganosa, né? Porque o jogador, a princípio, ia cruzar para a área, mas ela acabou não tocando em ninguém e foi direto para a rede, né? Tá certo. E o que poderia, né, piorar aconteceu. 27 minutos do primeiro tempo, Tony levanta de novo. Levanta a bola após desvio, Frontini cabeceia sozinho para ampliar. O Frontini que fez algum sucesso, né, nos times do interior de São Paulo. É aquele mesmo, argentino, né? Cabeceou bem para a rede do Fernando Praz, encobrindo inclusive. Tá certo. Segundo tempo, uma fagulha alvinegra, uma fagulha vascaína aos 12 minutos, Dedé cruza da direita e Marcel sobe mais do que a defesa para diminuir. É o atacante Marcel fazendo gols, que não teve o somatório suficiente. A torcida não pode reclamar do Marcel, não. O Marcel, mal ou bem, já fez 2 gols em 3 jogos com a camisa vascaína. 3 jogos pelo Campeonato Carioca, né? Porém, a virada não aconteceu. Aos 43 minutos, o golpe fatal. André Luiz recebe passe longo, sem marcação, dribla passe longo, sabe de quem? Jonilson, aquele que jogou no Botafogo. Falamos do Tony e também do Jonilson, hein? O Praz, né, driblou o Fernando Praz e fez o terceiro gol do Boa Vista de Saquarema. Boa Vista fazendo 3-1 no Vasco da Gama, no Engenhão. E apesar de toda essa onda negativa, o público foi regular. Vou até comentar aqui com o Fernando Vieira, está dando um puxão de orelha na torcida do Botafogo. Claro. O Vasco da Gama, que não tem o hábito de mandar jogos no Engenhão. Nem me lembro o último jogo do Vasco da Gama no Engenhão. Acredito que foi um dos primeiros jogos do Vasco da Gama no Engenhão. Deve ter sido acho que foi contra o Botafogo no campeonato. Mas contra time pequeno eu não lembro. Acho que não teve. Só para time grande. Teve sim. Mas não é muito normal. Ser só no campeonato estadual e não com o mando de campo do Vasco, não. Entendi. O Vasco da Gama, ele venceu, ele perdeu por 3-1, mas colocou um público aí de 7.781 pagantes, pouco mais aí, praticamente 10 mil presentes, uma renda de R$155.235, tá certo? Mas eu quero também puxar a orelha do Botafogo, relembrar que o Botafogo é uma grande vitória, o time três vitórias seguidas no campeonato, diferentemente do Vasco, colocou 2.000 e pouco, mesmo o jogo sendo à noite. Mas o Botafogo já tem o hábito do Engenhão. Porém, também, o Vasco também fez rodada dupla com o Fluminense, né? Fluminense Macaé. Pois é. Ajudou também. Ajudou, mas mesmo assim... Não podia ter colocado 2.000 e poucas pessoas. Lógico. Concordo com você em gênero, número e grau. E agora, Vinícius? Agora, Fernando? O hábito, né? O hábito. O Botafogo, Flamengo e Vasco no Engenhão clássico. O Vasco pode ser como a Fênix, renascer das cinzas. Quando ninguém espera, o Flamengo é o franco favorito, teoricamente, quer deixar bem claro que é o franco favorito, teoricamente. O Vasco da Gama pode mudar esse panorama? Olha, futebol é uma caixinha de surpresas, como diria aquela velha frase, né? E pode acontecer de tudo num grande clássico como o Flamengo e Vasco, né? E a gente já viu em decisões, inclusive, né? 99, 2000 e 2001, o Vasco era favorito e o Flamengo levou as 3 decisões, né? Vasco sempre favorito, sempre com o melhor elenco. Favorito. Sempre. Principalmente em 99 e 2000, né? 2001 os elencos eram equilibrados, tal, e o Flamengo levou. Mas, assim, hoje o Flamengo é o favorito, mas, assim, depende de como o Flamengo levar o favorito, vai lidar como favorito. Mostrar nas 4 linhas, né? Não adianta de boca chegar que vai decidir a hora que quiser, que o Vasco lógico. Perdido, realmente está numa situação difícil, mas pode reverter. E nada melhor do que um clássico para motivar. Porque
volto a frisar, Flamengo e Vasco é uma grande rivalidade. Acredito que uma vitória contra o Flamengo, essas 3 derrotas, não, claro que não vai sair da memória, mas já vai, pelo menos 50% da memória já vai ter o gostinho de vencer o grande rival, o Flamengo. E até porque o Vasco precisa muito vencer logo, né? Para poder ver se classifica, né? Com certeza, está perigando aí não se classificar, já está uma situação difícil. Até porque o Vasco, ele tem 0 pontos, né? Enquanto que o o Resende e o Boa Vista tem 7 pontos, né? Já fica uma situação difícil. Eu acredito que para a Taça Guanabara já fica quase um milagre o Vasco entrar aí nos 2 primeiros. Fica uma situação bem difícil, muito difícil mesmo. Mas, enfim, existe a possibilidade de classificação e agora está na hora do Vasco reagir, né? Agora, rapidinho do Vasco da Gama, né? Tivemos aí as notícias que saíram pela mídia, a discussão entre Roberto Dinamite e o Carlos Alberto, uma discussão muito áspera, o Dinamite exigindo empenho, exigindo uma virada em campo, o Roberto Dinamite muito aborrecido com o Carlos Alberto. E aí, para o 24 minutos ter uma noção do que isso pode acarretar, se o Vasco quiser realmente rescindir o contrato com o jogador, vai ter uma multa aí milionária, o Vasco que não anda bem das pernas, né, para ter aí, tirar fora o Carlos Alberto, vai ter que desembolsar uma grana violenta. E outro também que está perigando é o Paulo César Guzmão. Já se fala que ele praticamente não tem mais ambiente em São Januário, principalmente com as estrelas Felipe e Carlos Alberto, né? Eles não se falam. É uma situação muito complicada, já falamos aqui no último programa, e o PC Guzmão está perigando aí, pode de repente nem ficar para o clássico contra o Flamengo. Olha, Felipe e Carlos Alberto são jogadores de personalidade complicada, todo mundo sabe disso. E, enfim, o PC Guzmão, todo mundo sabe também que é um treinador também meio complicado também, de personalidade complicada, né? Então, quando você tem mais de uma pessoa de personalidade complicada, fica difícil, né, de se lidar com, né? E o Felipe e o Carlos Alberto já têm histórico de tentar derrubar treinador, né? Então, pode ser que eles estejam querendo derrubar treinador. Então, eu não sei. E essa discussão do Carlos Alberto com o Dinamite está certo em querer exigir luta dos jogadores em campo. Principalmente do Carlos Alberto, né? Carlos Alberto é a estrela do time, é um jogador que ainda é jovem, que ainda tem a possibilidade até de seleção, mas do jeito que está, é muito difícil, é muito complicado. E é um jogador que não tem como uma das suas características a luta, né? É um jogador que prende demais a bola, é um jogador que, enfim, tem que ter praticamente uma bola para ele. Um alento aqui para a torcida vascaína, terminando aqui o boletim do Vasco da Gama. O Bernardo, meio-campo, que jogou no Cruzeiro, revelado pelo Cruzeiro, jogou aí o último bom jogador, hein? Com Goiás, depois foi barrado pelo Jorginho. O meio-campo barrado por quem? Jorginho, auxiliar do Dunga. Só pra eu entender, tá? Tá certo. Então, é um alento pro torcedor alvinegro, mas também mas é bom jogador. Igual o Botinelli do Flamengo, só pra Taça Rio. Taça Guanabara ele não pode ser inscrito. Satisfação? Satisfação.